Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, mais um... Ô, velho, tá errado aí. Nem começou. Rapaz, nem começou o já programa, tá, ele já tá comendo, já tá rapaz. croque. Meu Deus do Eu não céu. almocei hoje, então Tem já que tô ser. aproveitando aqui. Vou te acompanhar, vou te acompanhar. Ô, Rafa, sabe como é que é o Daniel? Ele é tipo aqueles caras assim, que você chama ele pra jantar ou pra almoçar na tua casa. Sabe o que ele faz? Ele come e ainda pede marmita pra levar embora. Não, vou levar pra minha mãe, pro meu pai. Você acha, Vou levar né? pro meu cachorro. Nem cachorro ele tem, A cara. gente tá falando e ele tá comendo, né, lá, Então Daniel? vamos um pouco, né? A gente já foi no lanche junto já algumas vezes. Você come o pouco que fica de todo mundo. Ô, dá uma segurada aí, só hoje. É pra aguentar até a janta de hoje. Mas isso daí, Não sei que hora que vai sair. isso daí é porque o primeiro podcast semana passada você comeu pouco, né? Você nem comeu, né? Falar a verdade na hora, né? É que ninguém comeu, então. Hoje eu falei assim, não, se ninguém comeu, eu vou comer tudo, todo mundo. E aí, galera, então começando aqui nosso podcast Estaca. Estamos aqui hoje com o pastor Rafa Marques. Pastor. O brabo. Faltou o violão aqui, hein, pastor? É verdade, faltou. A gente tinha que ter trazido, é verdade. E aí? Tudo tranquilo? Nosso Cid? Tranquilo. Nosso Dani? Vai Tá, olha lá, ó, apelido, cara. você viu que ele, ó, falando com ele, nem conseguiu falar, nem conseguiu corresponder. Tô mastigando né? ainda. Tá focado na comida. E aí, pastor, Só que esse beleza? potinho é muito pequeno, né? Tem que Tô arrumar um feliz, maior. graças a Deus. Muito feliz. Aí, tá reclamando do Não, tem que potinho. arrumar um maior. Misericórdia, né? Tá parecendo Santa Ceia isso aqui. Meu Deus. Ai. Semana que vem eu trago uma bacia pra você. Meu Isso, Deus do bacia céu. de pipoca. Rapaz, então hoje a gente tem um assunto muito legal pra gente falar aqui. Não vamos entrar nesse assunto assim, mas pelo menos vamos falar aqui, né? A igreja pós-pandemia. Daqui a pouco legal. a galera... Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesse assunto aí. Mas não tem como fugir um pouco, eu quero conhecer, né? Eu conheço. Sim, verdade. Você quer ver, pensa que não conhece, né? Não. De muito conheço, tempo. mas a galera aí, ó, vai querer Quem tá lá em assistir. casa quer conhecer, né? Com Saber. certeza. Eu queria fazer uma pergunta. Como que é a pressão de ser pastor tão novo? Ó, muito boa pergunta. No começo, eu acho que hoje, essa questão da idade, ela conseguiu, a gente conseguiu quebrar algumas barreiras quanto a ser pastor novo, Sim. né? Ser pastor mais jovem. Mas no começo, há 3, 4 anos atrás, ainda tinha essa resistência, né? Eu me tornei pastor mais ou menos há 4 anos atrás. Eu comecei com meu pai primeiro, ajudando ele lá como pastor. Depois vim para São José do Rio Preto para abrir o nosso trabalho, né? E faz 3 anos. E, cara, no começo é muito... Então você tinha 36 na época. A cara é de 36, né? Meu Deus. A cara é de 36. Quando aconteceu algumas coisas bem interessantes. Quando a gente veio para Rio Preto, no começo o pessoal vinha para a igreja, conhecia a igreja, falava, nossa, o culto foi bom, a palavra foi uma bênção, mas deixa eu te perguntar, onde que o pastor da igreja tá? Faltou hoje. Cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu falo, Sério não, isso, Rafa? Sou eu. o pastor, né? Seja muito bem-vindo. muito É melhor a bem-vinda. cara das pessoas, né? Olhando. A pessoa fala, nossa, que bênção, né? A pessoa dá até uma parada, Dá assim, dá uma travada. Então, no começo, foi bem delicado. Aconteceu até um fato muito interessante. Certa vez, uma pessoa foi visitar a nossa igreja e ela falou as mesmas coisas. Olha, a igreja, uma bênção, louvor, a palavra. Sei que o senhor é o pastor, só que eu não consigo, não vou ficar aqui. Eu olhei assim. Tá tudo Falei, certo? nossa, e aí, né? Ela falou, porque eu acredito que o senhor não tenha maturidade o suficiente para ser o meu pastor. Meu Deus. Mas e aí, será que você não tinha maturidade ou era ela que não tinha maturidade pra ficar na tua igreja? Pra Então, ser pastoreado. Nós Né? vamos... Não vou entrar nesse mérito. Deixa em ó. Mas foi um desafio, Fabinho. Aham. E... Porque isso aí é aquela oração, livrar-me do mal, amém. Amém. Às vezes, né, talvez eu realmente não seria o pastor que a pessoa precisava, ou talvez ela me daria mais trabalho, mas isso não entra no mérito. Mas eu levo uma missão, porque eu levo uma lição, porque aquele dia eu aprendi algo. Eu costumo dizer que as cartas de Paulo a Timóteo são as cartas do meu pai para mim, né? E tem um fato muito interessante que uma das cartas, Paulo ele fala assim para Timóteo: não permita que ninguém te menospreze pela sua falta de idade. Antes,
se apegue ao dom, se apegue às palavras proféticas que foram dadas para você e à imposição de mão que foram colocadas sobre você, né? Então, eu acho que aquele dia esse versículo teve um peso muito maior para mim também, porque eu estava começando vários desafios, uma pessoa chega e fala, olha, eu acredito que você não vai conseguir me pastorear por conta da tua idade. Cara, eu me apeguei a essa, falei, cara, eu não vou permitir que isso me abale. Amém, amém. Mas foi bem desafiador. Hoje não, graças a Deus. E até me lembrou sobre Jesus com 12 anos ensinando os caras lá. Sim, No templo. sim. Jesus no templo, as pessoas olhando, todas abismadas, falando, quem que é esse Quem cara? que é esse cara? Quem que é esse menino, né? Tem 12 anos. 12 anos. Quem que é esse menino? A mãe dele já tinha ido, caminhado pra frente. O pai já tinha ido e ele lá, assim. Aí a mãe volta. E aí, eu tô fazendo a vontade do meu pai aqui, tô falando com o pessoal. É que vocação acho que não tem idade. Não tem idade, né? Não, É maturidade. tem maturidade. É maturidade. Exato. Com certeza. Então, assim, o começo foi bem delicado, foi bem difícil. Mas hoje, graças a Deus, tanto é que da nossa igreja, o pessoal às vezes acha que a nossa igreja, a maioria é jovem. E não é só jovem. Hoje nós temos uma gama muito boa de homens e mulheres mais maduros. Eu já fui lá. Experimentados mesmo na palavra, na vida, né? Mas no começo, cara, foi tenso, imagina. Pastor, e como foi sua conversão? Ou você já nasceu nesse ambiente de igreja? Olha, como foi? Eu nasci, né, dentro de um ambiente cristão. Desde que eu me entendo por gente, meu pai e minha mãe são pastores. Inclusive, foram líderes desse cara aqui, ó. Né, conhece há muitos então tem anos. segredo aí que ele tem muita coisa. Fabinho deu trabalho. A galera da estaca aí, ó, pode dar trabalho pro Fabinho, cara. Porque o Fabinho deu muito trabalho. Depois você vê na agenda lá com ele, vocês podem vir aqui semana que vem. Os acampamentos, pasta, hein? Vamos contar um podre do Fabinho. Vai, ficou vermelho. Não, outro dia o Lucas foi lá. E a gente começou a conversar lá, teve um rapaz lá que falou pra mim assim, Fabinho, eu não imaginava que você era assim, não. Eu já fui. Igual a galera, ó, e o pastor Ari fala assim, às vezes ele ministra lá e fala, ó, não, porque eu fazia tal e tal coisa, o povo fala assim, você não tem cara. Não tem cara. Ô pastor, mas assim, eu costumo dizer que eu vivi etapas, né, até realmente se converter, porque por mais que você nasça dentro de um ambiente cristão, eu acredito que, cara, tem aquele dia... Tem que ter o encontro aquele, sabe? Poxa, eu fui marcado... Esse dia me marcou, esse dia falou comigo. Esse dia foi. E você lembra desse dia que você... Na verdade, foram 3 ocasiões muito importantes. Teve outras também, mas foram 3 ocasiões muito importantes. A primeira, quando eu tinha 10 anos, eu via meu pai batizando todo mundo. Eu cheguei pra ele e falei, pai, eu quero batizar. E aí, meu pai olhou e falou, você já sabe o que é certo e o que é errado, você já sabe tudo que você tem que fazer. 10 anos? 10 anos de idade. E aí meu pai me batizou. Com 10 anos eu comecei a jogar futebol pra fora, não podia morar. Então eu ia, passava alguns dias, voltava, passava alguns dias. Então você começa a virar adolescente, né? Aí aquela fase. Aquela fase bem delicada, morando fora, né? E aí, na minha adolescência ali, com 13, 14 anos, se eu não me engano, eu já dando um pouquinho de trabalho, né? Teve uma situação com o Thales Roberto. Quando ele explodiu, naquela época que ele explodiu com Deus da Minha Vida, Arde Outra Vez, né, e tava tudo no mais. Auge. Tava no auge e o Marquinho trouxe ele aqui em São José do Rio Preto. Eu tava nesse acampamento, Na época, no acampamento da Quadrangular. E nesse dia, ele tinha muito jovem, tinha muita gente. E aquele dia ele chegou em mim, foi até onde eu tava, entregou uma palavra muito específica pra mim. E aquele dia me deu um start, né? E no outro caso, que acho que foi o que selou mesmo, foi dentro de um trabalho que se chama Encontro com Deus. Encontro com Deus. O pessoal das antigas sabe como forte, hein? Era muito forte. E embora o pessoal se levante uma polêmica sobre o assunto, sobre a maneira de ser feito, ou sobre de onde veio, eu acho que se feito de forma saudável, o Encontro com Deus ele dá muito fruto. Né? Então foi onde selou. Então foi 3 fatos, assim, sabe? Eu não era fácil, cara. Precisou de 3 ocasiões pra converter mesmo. Imagina, sabe? menino. Mas aproveitando e falando sobre isso daí, você falou de futebol, isso, e eu sei um pouco, mas na época que eu acompanhei um pouco de você jogava no América. O último clube que eu joguei foi no América. E você deixou o futebol pra começar o pastoreio? Como é que foi? Olha, foi uma pergunta muito boa.
Eu quero começar dizendo que, ao contrário do que todo mundo diz, vou até olhar pra câmera pra parecer sério agora, né? Pastor, ao contrário do que todo mundo diz, fala, eu larguei o meu sonho por causa de Deus, eu larguei o meu sonho por causa de Deus, Deus pediu o meu sonho. Cara, não foi assim. Não foi assim, eu vou tentar resumir. Uhum. Eu tinha 15 anos de idade, eu tava na melhor fase da minha vida no futebol, jogando Magrinho. muito bem. Magrinho. Na melhor fase, eu tinha voltado pro América, porque eu tinha dado minha palavra pro diretor da base que eu jogaria, né, pro América, aquele Campeonato Paulista, e que, por sinal, foi a melhor campanha que o América fez no Campeonato Paulista. E aí, eu voltei, e numa dessas, eu tava algumas crises de identidade mesmo, muita coisa acontecendo, mas a fase era boa. E eu ouvi uma frase um dia de um rapaz que chegou pra mim, ele falou, cara, sonho que te afasta de Deus não é sonho, é pesadelo. Olha aí. Forte, hein? E aquilo ficou maquinando, sabe, dentro de mim. Sonho que te afasta de Deus não é sonho, é pesadelo. É pesadelo, é pesadelo. E aí um dia eu tinha acabado de treinar, subi, tomei um banho, sentei na escadaria que sobe pro alojamento, sentado ali. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu sempre ouvi de vários ministros, eu ouvi de Thales, eu ouvi de Nívia, eu era para-raio de profecias, tá ligado? Uhum. E aí eu ouvi de várias gente que eu seria um homem de Deus, que eu seria isso, e eu falei, mas eu nunca... Com quantos anos, mais ou menos? 15 anos. A cabeça, Não, então, já tava... porque Tava eu saí muito cedo. Então, com 15 anos, cara, eu já Tinha lavava, vivido muito pastava, cozinhava, eu já tinha morado fora, né? Eu cheguei a morar 5 meses em Manaus. Morei em Manaus, fiquei em Goiânia. Cara, então assim, né? Mas E você aí- era pescador lá, você não era Não, jogava futebol, jogava um E campeonato. lá era bola mesmo ou era coco? Era futebol, Era cara. Incrível que pareça. E aí eu falei assim, eu vi isso, falei, Senhor, eu hoje tô mais longe do Senhor do que perto. As pessoas sempre me falam do que o Senhor tem pra mim, mas eu queria entender do Senhor. Meus pais sempre me disseram, mas eu queria entender do Senhor. E, cara, foi muito legal, porque Deus falou comigo assim aquele dia, naquela escadaria. Ele falou, Rafa, qual é o maior sonho de um pai? Eu falei, não sei. Ele falou assim, realizar o sonho do filho. Uau. Ele falou, então você pode se tornar um jogador. Eu posso te tornar um jogador. Lógico, isso vai demandar esforço, dedicação, talento, claro. Mas eu posso te tornar. E eu vou estar bem com isso. Sim. Porque o meu sonho como seu pai é te tornar aquilo que você deseja. Uau. Eu falei, tudo bem, só que eu quero saber o que o Senhor tem pra mim. Ele falou, você quer saber do meu projeto, então? A forma que eu vou realizar o projeto e o propósito pra você. Ele falou, E aí, cara, ele me mostrou. E ao contrário, não tinha a ver com multidão, sabe? Mas tinha a ver realmente com uma voz profética e ativa na vida de pessoas. E eu me via realmente sendo um instrumento para pastorear, para dar destino, né? Para alinhar a vida de pessoas. E aí, naquele dia, eu entendi. Eu falei, Senhor, então, hoje não é porque o Senhor me mandou abandonar o futebol. Hoje eu decido largar o futebol para caminhar nisso. Foi aí que começou os primeiros passos. Foi aí que começou. E aí começou a tocar ministrar em acampamento, as coisas também. Eu fui estudar música, me formei em música, me tornei professor, né? E eu sempre fui o cara de trás das malhadas, o cara escondido. Eu sempre fui o cara que enrolava cabo, que passava o som pra galera. Até um dia, num belo dia de um evento grande que precisou de alguém para tocar teclado num fundo de pregação. E, cara, o pastor falou, Rafa, você faz. Eu subi lá e comecei a fazer o fundo. E na hora que ele chamou pra Mas orar... você foi de primeira ou fez meio difícil? Não, eu fui. Eu era muito, assim, eu já exercia isso na igreja, né? E aí, cara, eu comecei a ministrar e acabou aquele evento, aquele acampamento. O pessoal, cara, eu não sabia que você ministrava. Isso é uma pergunta que eu queria fazer pro pastor. Como que você descobriu a sua vocação, o seu chamado? Porque quem não sabe, né? Sabe aquele cara da parábola das cinco talentos? É o Rafa. Joga bola? Joga bola, toca teclado, toca violão, prega, pastoreia. Então ele é o... Enrola cabo. Enrola o cabo. E comecei enrolando cabo. Então, mas muitos jovens têm essa questão de saber, como que começou a vocação, o chamado da pessoa, né? Porque eles têm isso, né? Sim, eles têm. E eles me perguntavam muito isso, muito.
E, sabe, eu queria partir de um ponto, pastor Ali, que existem 2 tipos de chamado, sabe? Existe o chamado universal, aquele que todo mundo foi chamado para algo. Sim. Mas o primeiro tipo de chamado, cara, é o chamado de Gênesis 3. É quando Deus, ele desce e Adão e Eva estão escondidos. E a primeira pergunta que Deus faz para Adão e Eva é: onde você está? Cara, ali acontece o primeiro chamado. Então, o nosso primeiro chamado, pastor, é estar com Deus. Estar com Deus. E essa que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, porque elas querem fazer algo para Deus sem estar com Ele. E aí vira Nossa, cara, meu vira um Deus. rolo. Então, assim, como eu tive certeza? Eu sempre ouvi que eu seria um homem de Deus dos meus pais desde pequeno. Que eu seria um ministro das nações, alguém que o Senhor usaria para cuidar de pessoas e tudo mais. Então, isso foi meio que facilitando a minha forma de saber o que de fato Deus queria para mim, né? Mas o fato de estar com Ele foi o que me fez destravar para essa parte. Sabe por quê? Porque eu era um menino escondido. Eu era um menino que ficava no quarto, que amava o quarto, que amava a oração, que amava a leitura. Então, eu entendi que o meu primeiro chamado era estar com Ele. Estar com Ele. A partir daqui, o que você fala então para todo jovem que almeja? Aqui a gente chama de ministério, de voluntariado. Cara, faz o que está ao teu alcance. Sabe, eu não sei se a gente pode estender o assunto, mas só pra gente entender. Cara, eu atendi jovens que estavam tendo crise de ansiedade por não saber qual era o propósito que Deus tinha pra eles. Nossa, a gente falou isso. É vocação, Falou mesmo. Sabe, pastor, eu não sei. E eu fico perguntando, eu não sei o que Deus tem pra mim. E eu olhei pra ele e falei, cara, se preocupa simplesmente em estar com Ele. Sim. A partir desse lugar, você quer fazer algo pra Jesus? Quer? Se torne um bom filho de Deus. Se tornou um bom filho de Deus? Se tornou. Cara, então agora começa a servir aonde precisa. A partir daí, você vai começar a descobrir os seus talentos. A partir daí, você vai descobrir para que você tem facilidade. Entende? Uhum. Então, sabe, pastor, tem essa... É meio que um caminho. Porque a pessoa fica rodando em vários ministérios sem saber qual que é a vocação dela, né? E por isso que ela, muitas das vezes, se frustra. Porque ela vê a pessoa pregando, vê a pessoa ministrando louvor, e ela fala, será que esse é minha vocação, esse é o meu chamado? E tudo isso que é exposto é cobrado. Tudo aquilo que é exposto é cobrado. Eu falo, eu queria tocar. Eu falo, cara, começa tranquilo. Começa vindo com a gente, sabe por quê? Porque a partir do momento que você está numa plataforma, as pessoas começam a te ver. E talvez você não vai estar pronto para a cobrança que uma plataforma exige de você. Isso também tem que ser natural. Exato. É um processo natural. Eu nunca pedi para tocar na igreja de ninguém. Eu nunca pedi para cantar na igreja de ninguém. E é tão legal porque quando Deus escolhe Davi, a Bíblia fala, né? E ele os tirou de trás das malhadas. Cara, Davi estava escondido. Davi estava simplesmente fazendo algo que ninguém fazia da família dele. Então, eu tenho muito isso comigo. Começa devagar. Começa estando com Jesus. Começa descobrindo quem você é nele. Amém. A partir daí, pastor, eu acho que a gente começa... E o meu foi por necessidade mesmo, velho. Pedi pastor, cara. Faltou baterista. Tem que aprender a tocar bateria. Faltou violonista. Você tem que aprender a tocar violão. Eu era baterista. Eu amo bateria. E aí, os músicos foram embora. A minha mãe olhou e falou, você vai tocar violão? Eu falei, não vou não. Ela falou, vai, porque não tem o que fazer. Ela comprou um violão pra mim, entregou na minha mão. Falou, toca. E aí eu comecei a tocar violão. E aí eu me apaixonei por ministrar. E aí, dali a pouco, eu tava pregando. Enfim. Legal. Mas foi a partir de um lugar de conhecer Jesus, sabe? De conhecer Ele. E o interessante mais ainda falando um pouco nesse assunto que a gente tá falando, a pastora Agra também é novinha, né? Ela é novinha. E ela deixou também a carreira dela, né? Ela deixou. Foi uma situação muito importante. Inclusive, amor, te amo. Você é a mulher mais linda desse mundo. Aí, ó. Deus foi muito bom comigo. Cara, é muito legal isso que você faz. Toda vez que ele vai lá, né? Pegar na estaca. É medo, né? Isso é medo. É medo. Vai que eu chego em casa. E as pequenininhas, as cat, cara, são as mais bravas. É as mais bravas. Foi muito legal, porque assim, da mesma forma que eu vivi isso, a Agatha viveu. A Agatha passou a vida... Pra quem não sabe, gente, a Agatha foi 3º lugar no Miss Rio Preto. Né? A Agatha tinha toda uma carreira como modelo e atriz. E quando a gente estava para noivar, o Projac do Rio de Janeiro ligou para ela, fazendo uma proposta para ela. Ela fez comercial de Colgate, fez coisas das Chiquititas, enfim, tem um monte de coisa lá.
E a gente tava pra noivar, o Projac liga pra ela e falou, a gente queria você aqui no Rio de Janeiro, pra mudar já. E eu lembro que ela falou, não, eu não posso mais. Olha. E ela realmente também entendeu essa vocação que existia, sabe? Esse pastoreio que estava sobre ela, né? Então foi bem delicado. Por isso que a gente se identifica nesse sentido de abrir mão de coisas. Nós não temos problema em abrir mão, sabe? Uhum. Glória a Deus, você viu? Rapaz, abrir mão hoje em dia, abrir mão... Como Tipo, tá? em carreiras, tipo assim, que de sucesso, Hoje né? a pessoa, você ir fazer um teste no Projac, ficar lá, Quem da indústria não sonharia? é igual aí, dá uma Verdade. olhada aí, ó. Eu sou o Daniel no Projac. Rapaz, Modelo. ele ia fazer TV Globinho. Ele é tão bom, você tem que inventar um personagem pra ele, o Cid. O Cid. Eu ia fazer um desenho lá, eu ia fazer um desenho. Ai. Pra você que não sabe, o Cid foi inspirado no Daniel, viu? Era do gelo. Com certeza. Depois eu vou pôr a foto do Cid e do Daniel um do lado do outro, pra vocês verem. E eu quis dar uma ênfase um pouco, falando um pouco, porque tudo isso tem a ver com a igreja. Sim. Falando um pouco da tua história, tudo. E agora a gente queria se aprofundar nesse tema de a igreja pós-pandemia. O que Muito você bom. tem... Cara, eu quero começar falando um pouco dos jovens, que a gente vive aquilo. Sim. Claro. Após a pandemia, os jovens lá não cresceu só em números. Você vê o que Deus tem trabalhado Foi lá, um o que boom, Deus né? tem liberado lá. Assim, a gente nunca foi, sabe, aquela loucura de números. Números. Mas o que a gente tá num... Tá bem aí, Dani? Engasgou com amendoim. Aí, come demais, ó. aqui, velho. A gente não fica naquela loucura, tipo assim, de quantidades, mas a gente tá numa galera tão legal que já levam umas pancadas na vida, que trabalha junto com a gente, e a gente entende a importância de estar em Deus. Sim. De ter uma intimidade dele, uma intimidade que, por muito tempo, o jovem acabou com isso. Na minha época, eu sou da época de ir no monte e ver o mato acender. O gravetinho, né? Top, Eu né? levava embora, velho. Chegava em casa, eu ficava bravo. E que não precisava nem de música, né, cara? Não, Não, é só de oração música. ali. É oração mesmo. Oração. Oração mesmo. Então, a gente tá na Estaca Jovem, a gente tá com a galera que trabalha nesse nível, entendeu? De querer isso, de voltar a ter experiência com Deus. E, cara, pós-pandemia, a gente tem visto Deus trabalhando na vida dos jovens desse jeito. Eu acredito muito, Fabinho. Eu acredito que, na verdade, foi como eu disse. Teve alguns fatos pré-pandemia que foram, assim, cruciais pra gente entender. Quer ver um exemplo? Teve o Descend, né? Que foi um evento Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu Sim. não fui. Não consegui. Mas tem a galera da igreja que foi, bastante gente, muitos amigos foram. E olha que engraçado. Até então, seria o maior evento de envio missionário da igreja brasileira, correto? Correto. Sim. Pós-pandemia, pré-pandemia, Descende. Pouco tempo depois, 2 meses depois. 2 meses. pandemia. Deu 2 meses? Foi Foi fevereiro? fevereiro. Foi, filho. Abril, no dia 5 Menos de de 2 abril, eu meses. fechei a É igreja. isso aí. Menos de 2 meses, fechou a igreja. Sabe, eu acho que independente de todas as teorias do lance de, foi Deus que mandou, não foi Deus. Eu acho que Não foi. independente dessas coisas, né? Eu acho que, cara, o Senhor, ele usou isso para cooperar com aquilo que ele queria fazer para a igreja brasileira e para a igreja mundial. Sabe por quê? Porque a mesma galera que levantou o tênis e que falou, eu vou, era a mesma galera que não amava os pais, cara, e que queria ir para o campo missionário porque não tinha alegria dentro de casa. Então tava mais querendo ir para a missão por fuga do que por identidade, por vocação. Então eu acredito que esse período pandêmico foi o período onde o Senhor, todo mundo queria ir para fora, Deus trouxe a gente para dentro de casa. Sim. Por quê? Para primeiro alinhar. Vocês querem ir, tá, mas vamos do jeito certo. Vamos fazer da forma certa? Uhum. A partir da sua casa. Uau. Então Deus coloca a gente dentro de casa. Que o ministério é a família, né? Deus coloca... A primeira coisa que Deus cria, velho, é uma família. Não é uma igreja, é uma família. Uhum. E ele fala, é a partir da família. Quando Deus chama Abraão, Deus chama para ser uma família. Quando Deus chama os 12, Jesus chama os 12, é uma família. Família. Então, assim, não vamos mais... É nós, né? É nós. Não é eu, é nós. É nós. O Douglas Gonçalves fala muito bem sobre isso. Fala. E, cara, olha que legal, Fabinho. Então, aconteceu isso. Cara, foi 1 ano e meio, praticamente, que, cara, a galera surtou dentro de casa. Sim. Mas Deus nos alinhou, velho. Deus nos alinhou. Deus colocou os pingos nos is, falando, cara,
Não tem como você querer pregar o evangelho lá fora e você não tá bem na tua casa. Aham. Então ele nos traz de volta para esse lugar. Pós-pandemia, cara, a minha única palavra é: eu tenho de esperança para esse tempo. Eu tô esperançoso porque realmente. Por quê? Porque embora muitos se perderam. Muitos se Sim, perderam. aham. Sim. Eu acredito também que a pandemia ela serviu para revelar o coração, né? E a motivação. Ver quem é quem E mesmo. a Separar o joio do identidade. trigo? Será? Vamos usar esse termo Vamos que eu acho usar. que fica fácil. Ó, o Dani tá firme de ainda. entender aí, tá vendo? Desviou. Ô, glória. E sabe, e aqueles que ficaram, eles estão dispostos agora a fazer do Arregaçar a jeito manga. certo, E fazer. arregaçar. Então, pós-pandemia, eu tenho olhos de esperança, velho. Porque eu vejo, né, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, os remanescentes nascendo, sabe? É o povo nascendo no meio de povos. É o povo nascendo no meio de povos. Então, aqueles que realmente querem se levantando para fazer o que precisa ser feito. Mas não agora a partir de um lugar de fuga. Essa é a sacada. Não a partir de um lugar de simplesmente fazer porque eu quero o ministério. É a partir de um lugar de fazer porque eu entendi que isso faz parte da missiologia. Faz parte da missão que Deus deu para mim. Amém. Deus tratou cada um, Deus curou as feridas, alinhou algumas coisas que tinha que alinhar. Acelerou alguns processos. Agora agora você tá pronto. Bora. Vai, você vai fazer. E eu acredito que é o tempo, sabe, cara? É o tempo da gente realmente fazer, é o tempo da gente realmente ter esse despertar. É o tempo da igreja entender, dos jovens entenderem, falando de estaca, falando da galera dos jovens, entender que, cara, Deus, ele quer te dar. Deus, ele quer fazer através de você. Através de você. Mas ele não pode fazer isso sem antes fazer em você. Uau. Olha aí. Aí, pastor. Você quer que Deus faça em você, né? Hã? A cara dele, ó. É, A partir de você. é primeiro em você e depois. Depois vai. Sabe? Pô, Adi, vamos trocar aqui que o teu tá. Rapaz, o cara só croque, só Vamos lá, vamos lá. Pastor, você acredita que a pandemia, Mateus 24, que Jesus fala sobre as dores de parto? Na sua concepção, o que o senhor acha? Meus amigos teólogos vão surtar agora. Olha, eu posso ser sincero, assim, a minha visão muito clara. A partir do meu entendimento de Mateus 24, eu não acredito que seja o início das dores de fato. Agora, você acha que Tem não? muita gente falando que sim, né? Tem muita gente. Tem Assim, é a galera... Não vou entrar nos méritos, porque até entendo os pontos defendidos, né? A questão do pré-tribulacionismo, dessa igreja, né, que vai ser levada antes desse momento. E, assim, eu entendo eles. Mas, assim, como a pergunta foi pessoal, Sim. eu não acredito, pastor, que nós estejamos com os dois pés lá. Que, poxa, dores de parto. Sim. Não acredito. Acredito que nós estamos caminhando para isso. Para lá. Também não acredito que está no zero, sabe? Eu acredito que nós estamos no caminho para entrar nesse lugar. Né? A partir de Mateus 24, não é as dores de parto ainda, embora eu acho que está muito próximo. Muito próximo. Fala em guerra, as guerras acontecendo, rumores de guerras. Exato. É que não dá pra gente entrar na questão escatológica, mas são muitos desdobramentos que se chega até o falar, não, isso é as dores de parto. Então, por isso que eu falo que talvez nós não estamos lá, mas nós estamos caminhando para esse lugar. Do jeito que tá indo as coisas? Sim, nós estamos caminhando. Mas sabe qual é a parte mais legal? É que ao mesmo tempo que a Bíblia relata sobre o mal do mundo, a Bíblia também relata que seriam os melhores dias da igreja. Uau. E é isso que a gente tá vivendo, cara. É isso. É esses caminhar que a gente tá... Igual eu falei, o que Deus tem feito na estaca, o que Deus tem feito na igreja. É sobrenatural, né? Com certeza. Jovem fica chamando a gente, fala, eu quero ajudar, quero participar, cada vez mais, tipo, nossa, obrigado, que galera. É isso. E falando sobre isso daí, pastor, você acha que a igreja tá crescendo em quantidade ou em qualidade só? A pergunta é para responder mesmo, pastor? Pode? Pode, você tem certeza? Vocês me põem cada um, hein, cara? Vamos lá, eu vou citar o que a citação de Paulo, né? É um povo nascendo no meio de povos.
eu ainda acho que existe uma igreja perdida no meio disso tudo, sabe? Aquela igreja que é o método, que é a estatística, que é a meta, você tem a meta. Meta de pessoas, a meta de tudo. pessoa, a meta de Isso é dinheiro, triste, né? Então ainda existe, cara. Uhum. E sabe, e não que ter alvos é ruim, pelo contrário, faz parte talvez de toda uma organização, né, administrativa. Mas isso não é a coisa mais importante. Eu tô lendo um livro sobre as marcas da igreja, que é muito legal porque o autor ele fala justamente isso. A gente está tão preocupado com metas, com números, com quantidade, e a gente esquece de duas coisas importantes. Ser fiel à palavra, à sã doutrina, como Paulo recomenda a Tito. Ser fiel na sã doutrina. E a gente esquece da parte, fora a pregação do evangelho, do discipulado. A gente esquece essa parte. Sabe, Fabinho, é tão interessante porque, independentemente do método que a igreja tenha para discipular, o discipulado ele sempre fez parte da igreja. Sim. Jesus, depois que estava com os discípulos, tinha hora que ele chamava eles de canto, eles tinham que tratar eles. Jesus pregava para a multidão e ensinava os discípulos. É o que a gente fala, que Jesus manifestava em público, mas estabelecia na mesa. O tempo de mesa, né? Comunhão. Ele estabelecia na mesa, e isso é discipulado, cara. Então, assim, de verdade, eu tenho muita esperança na igreja de hoje. Muita. Porque eu vejo jovens apaixonados, eu vejo igrejas saudáveis, eu vejo pastores, cara, sabe, com o coração voltados a Cristo, voltados a Deus. Eu vejo isso. Mas ainda assim, existem aqueles que... É igual você falou dos passos, né? Eu acredito também que Deus está formando. Exato. Uma galera. Sim. Deus está preparando umas pessoas, Deus está, igual a gente já falou aqui, Deus está tratando, Deus está curando. Cara, o tanto de gente ferida que chega na igreja. Sim. O tanto de desengrejado que chega na igreja, Exato. pessoas que não querem saber mais de igreja. E nessa pandemia, voltaram. Nessa pandemia, Deus tratou algumas coisas. Sim. Então, falando sobre a igreja pós-pandemia, eu tenho visto isso. Que não que assim, que Deus está tirando o joio, separando o joio do trigo. Sim. Mas eu acredito que Deus está preparando a igreja, preparando o povo. Cara, olha que legal. Essa pandemia ela ajudou a gente também para alguma coisa. Pra você ver. Aqueles pastores mais antigos que falavam que a televisão era do diabo, que a internet era do capeta, agora tiveram que ir pra internet, velho. Se adaptar. Tiveram que se adaptar. Então, o avanço, sabe? Esse avanço da igreja no sentido de... Cara, olha que doideira. Sabe por quê? Israel se perde. Porque... Cara, o Dani tá mastigando, cara. Ele não para, velho. Meu Deus do céu. No meu pé hoje. Olha aqui, só pra você entender. Quando Israel recebe a palavra em Gênesis 12, Deus fala assim para Abraão: vou fazer de você uma grande nação e a partir dessa nação eu vou abençoar todas as outras. A partir daqui a nação de Israel começa, né? E olha que legal. O propósito de Deus era se fazer conhecido a partir de Israel. Tanto é que em Êxodo Deus faz o convite: eu quero que vocês sejam meus sacerdotes, tralá. Né? O povo recusa. Mas o povo de Israel continua sendo a nação pela qual Deus quer salvar todas as outras. O povo de Israel ainda continua. Correto? Quando isso chega em Jesus, o véu é rasgado, agora todo mundo tem acesso. Né? Agora, o convite ao sacerdócio, que era dado primariamente, né, para os patriarcas, Moisés, aí o convite foi feito para todo Israel, depois para a tribo de Levi, para a família de Arão. Esse exclusivismo, por causa da negligência de Israel, agora isso se estende para todo mundo. Agora esse sacerdócio de, cara, fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. E sabe qual é o mal da igreja? Falando sobre isso, não do separar, mas da galera que voltou e que agora quer fazer. O nosso maior erro é não querer ficar no exclusivismo como Israel ficou.
Israel foi projetada para ser luz para as nações. E da mesma forma, nós fomos projetados para ser luz para as nações. Amém. Todos esses que agora voltaram pós-pandemia, que estão crescendo pós-pandemia, aqueles que estão sendo ativados pós-pandemia, precisam entender que é para um propósito muito maior. Amém. Sabe? Eu acredito nisso, cara. Amém. E tudo isso que foi falado aqui, você acha que nós estamos caminhando para um avivamento? É interessante isso aí, né? Pode falar? Não, é interessante isso daí, sobre avivamento. Porque eu creio que para você ser avivado, para você ter um avivamento no ambiente de igreja, você precisa tratar algumas coisas. Você precisa tampar algumas brechas. Um exemplo, como é que o jovem vai querer hoje avivamento sem ele ter uma vida com Deus, sem ele ter uma vida de jejum, disso, daquilo? Então, falando sobre a igreja pós-pandemia, uma pergunta boa do pastor. Porque muitos jovens que chegam ali hoje, cara, se você vê a história, cada história que o pessoal chama nós no PV para falar de história, de coisa que tem acontecido, cara, porque tem um povo se entregando. Porque tem um povo buscando, que tem um povo, talvez que começou até pelo medo de morrer, de perder a vida, disso, talvez acho que a pandemia foi o tempo de quebrantamento, para depois Sim. chegar no avivamento. Sabe uma coisa interessante? Eu vou pegar isso que o pastor falou. Em toda a história da igreja, toda a história do mundo, nenhum avivamento aconteceu sem ser precedido por arrependimento. Fato. Então, primeiro o Senhor nos convoca ao arrependimento. O Senhor levanta profetas para convocar a gente ao arrependimento. Levanta homens e mulheres falando, cara, Deus quer curar você, Deus quer mudar a tua vida, porém, você precisa se arrepender. Você precisa entender que você precisa dele. Abacuque. Você precisa entender que você precisa dele. Então, todo avivamento, Fabi, ele é precedido por arrependimento. Então, sabe, eu acredito que, embora nós estejamos ansiosos por um avivamento, até respondendo a pergunta do pastor, eu acho que o tempo hoje é a chamada ao arrependimento. Por quê? Para não correr o risco daquilo que você está falando. Do cara querer fazer sem ter a vida alinhada. Sabe por quê? Porque avivamento é Cristo frutificando através de nós. Avivamento é mudança de vida. Seja ela em massa ou seja ela de forma individual. Sim. Avivamento é fruto. É frutificar. É nós darmos frutos. É a propagação do evangelho. É pessoas mudando de vida. E qual que é o problema disso que você falou? É o cara querer fazer parte de um grande avivamento nesse sentido sem ser chamado ao arrependimento. Por quê? Porque em algum momento as pessoas vão querer provar da vida desse cara. Com certeza. Vai querer tirar algo dele. Vai querer tirar algo dele. E aí vai ser o ponto. Se ele não fez isso a partir de um lugar de arrependimento, de quebrantamento, quando a pessoa provar da vida dele, vai ter gosto de tudo, menos de Jesus. Nossa. Uau. Sabe? Nós somos frutos. E quando você prova de uma manga, você espera que ela tenha gosto de manga. Sim. Se a pessoa vai provar minha vida precisa ter gosto de Jesus. Uau. Isso aí. Então eu acredito sim que a gente pode chegar nesse lugar. Sabe? Embora não vamos entrar, mas tem alguns passos. Mas eu acho que o momento hoje cara, todo mundo quer fazer. Vamos lá. Mas primeiro, vamos nos arrepender e chorar junto. E agora, a partir daqui, a gente faz. Uau. Isso aí. E até, pegando um gancho nisso que você falou, por isso que hoje tem muita gente andando frustrado com a igreja. Frustrado com o ministério. Quantas pessoas que você conversa aí, que você vê, eu já fui na igreja um dia. Eu tocava, eu ministrava, eu era diácono, eu era isso, eu era aquilo. E hoje tá perdido, tá aí fora. Por quê? Porque não teve esse encontro. Exato. Porque não teve esse arrependimento. Talvez queria fazer as coisas, pastor, na emoção. Na emoção. Queria fazer na vontade. Aquela galera tá um povo ali legal, vamos lá fazer com eles também. Eu tenho um amigo, eu tô gostando de uma mina e eu vou lá na igreja, eu vou me filtrar, eu vou tocar um violão. Acha que tem isso nos jogos? Lá não tem isso não, viu, gente? Não tem, É só lá na minha, só. Não tem. Na estaca não tem. Mas já ouviu falar, mas nunca viu, não. É por aí. Fabinho, o erro tá aí. Sabe por quê? A gente fica querendo fazer. E, cara, Deus não nos chamou para fazer. Deus nos chamou para fluir. Por isso que ele fala que do seu interior fluirão. É algo natural.
Aí a gente volta lá da vocação, chamado, né? Poxa, por que você fez? Cara, eu já fazia, era algo natural, é algo que vem de dentro. Não precisei ficar me aparecendo, eu não precisei, eu ficar simplesmente fluí. E sabe por que as pessoas se frustram? Porque elas querem fazer. E quando você faz, uma hora você cansa. Mas quando você flui, fala de algo que é natural. Fala que é algo que parte de dentro de você. Então você nunca para. Porque você está sempre fluindo. Uau. Que top. Sabe? Você está sempre fluindo. Uhum. Então não tem espaço. Você não cansa. Ah, fulano me feriu. Mas você não para por isso. Nossa, é isso. Mas fulano me machucou. Cara... Mas e daí? Mas e daí? Uhum. Sabe, poxa, a gente teve pessoas que olharam na nossa cara e falaram: eu estou saindo da sua igreja porque você não consegue ser pastor. Imagina se a gente vai parar por isso. Não, cara, eu não faço. Eu fluo. É uma coisa básica. No serviço a gente não tem perrengue todo dia? Todo dia. Eu vou deixar o serviço? Vou deixar o meu ganha-pão? E aí na igreja o pessoal isso, eu fico com uma picuinha aqui, um probleminha ali, não vou na igreja mais, isso e aquilo. A gente precisa entender essa parte, sabe, pastor? Por isso que eu falo, o jovem chegou hoje na igreja, embora ele chegue na loucura para querer fazer alguma coisa. Que é natural. É natural, é jovem. Ele não consegue ficar parado. Ele não consegue ficar parado. A gente tem o zelo de não colocar ele num cargo. Eu tô falando de nós, tá? Isso é indiferente. Por quê? Porque ele talvez não passou pelo processo de maturação que ele precisa passar para estar à frente de alguma coisa. Ele ainda não conhece a Cristo, ele ainda não esteve com Cristo. E se ele fizer agora, ele vai simplesmente fazer com as mãos. Mas ele não vai fluir de dentro. Uau. Por isso que não permanece. Por isso que não permanece. Cansa. Porque, gente, o cargo cansa. Mas o ministério... Não. Isso aí. Sabe? O ministério não. Então, eu acredito nesse lugar. Que ao mesmo tempo que nós estamos com muita fome de fazer algo, a gente precisa entender a forma de fazer isso. E, cara, a pandemia, eu acho que ajudou a gente a pôr essas coisas dentro da casinha. Qual foi o maior... Pode falar. Não, Qual foi o maior impacto que a pandemia trouxe para a igreja? O que a igreja tirou de bom desse impacto? O que o senhor acha, do ponto de vista? Olha, eu acho que eu acho que vai ser mais fácil eu falar da igreja num contexto geral. Pelo seguinte, a nossa igreja foi um período que a gente mais cresceu. Foi na pandemia. A sua igreja está com 4 anos, você disse, 3 né? anos. 3 anos. Então ela começou... Pandemia. Pandemia. Meu Deus. E foi assim, eu E como fica a cabeça do... foi muito louco. Mas é aquilo que eu falo. A gente não acredita na igreja. Não é que a gente não acredita, não interpretem mal, por favor. Mas a gente não enxerga igreja a partir de um lugar administrativo. A gente enxerga igreja a partir de um lugar relacional. Então, o que vai firmar as pessoas na minha igreja não é o administrativo, é o relacionamento. É o que Jesus fazia. Era na praia, era no monte, era isso, era naquilo. Vamos andar junto. Vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Então, a igreja precisa nascer a partir desse lugar relacional. Então, nós, como igreja, cara, a gente não sofreu nesse sentido. Pelo contrário, a gente mais cresceu. Por quê? Porque fomentou a vontade de estar junto. Porque a gente estava sempre junto. Sempre junto. E quando a gente não podia mais estar junto, cara, aquilo foi uma coisa muito louca. E que teve um impacto positivo, porque mostrou o quão bom é estar em união com os irmãos. Olha quão bom e agradável é. Né? Mas agora, na igreja geral, eu acho que serviu, sabe? Eu acho que os resultados disso foi mostrar que nós éramos uma igreja que vivia de culto. E não de relacionamento. Legal isso. Sabe? Era uma igreja que vivia de culto. Mas não de relacionamento. E, cara, o que sustenta as coisas é o relacionamento. Sim. Então, eu acho que em muitas igrejas o efeito
da pandemia. Perdeu por causa disso. As pessoas estavam acostumadas a ir no culto e só isso. Falava de unidade, mas não vivia a unidade, né? Atos 2:42, né? Atos 2:42 é o reflexo da igreja. Eu costumo dizer que é a igreja que Jesus fundou. Por quê? Porque Jesus passa 3 anos e meio com os discípulos, deixando um modelo de igreja. Essa igreja ela é inaugurada a partir de Atos 2. O Espírito Santo desce, todo mundo começa a falar em línguas, Pedro fica doidão, já dá o primeiro discurso, e Atos 2, do 42 ao 46, reflete o modelo de igreja. E eu posso ler, não vou tomar o tempo, eu só vou ler rapidinho. Atos 2, ele nos dá o que a gente chama de modelo da igreja que Jesus fundou. Atos 2:42, olha o que diz. E todos estavam de coração engajados no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um temor e sinais e maravilhas eram realizados. Os que criam estavam reunidos num só lugar, compartilhando tudo o que possuíam. Eles vendiam as propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Eles adoravam juntos no templo e nas casas partiam o pão, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E o próprio Deus acrescentava aqueles que iam ser. Nossa, imagina que tempo, cara. Você dividindo o teu pão, você dividindo o teu terreno, a tua casa. Sabe, o povo não tinha falta de nada. Não. E isso se cumpre em João, capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 15, onde Jesus olha para os discípulos e fala assim, não se enganem. O que vai mostrar para as pessoas lá fora que vocês são meus discípulos são as formas que vocês vivem uns com os outros. A forma como você trata o seu amigo, o seu irmão da igreja, vai mostrar para o mundo se vocês são uma igreja, uma comunidade de discípulos ou não. Então aqui existe um modelo, Fabinho. Aqui existe um modelo de igreja. Sabe, pode falar, não existe um modelo. Cara, existe. Talvez será aplicado de forma diferente, mas existe um modelo. E eu acho uma parte sensacional que a Bíblia fala que eles tinham a simpatia de todo o povo. Show. Cara, hoje as pessoas não têm simpatia com a igreja, elas têm preconceito com a igreja. Mas nessa época aqui, eles tinham simpatia. É como o pessoal falava assim, ó, cara, eu nem vou lá, talvez, mas, cara, eu admiro aquela igreja. Pela forma como eles se tratam, pela forma como eles vivem uns com os outros. Então, também falando de pandemia, eu acho que a pandemia nos ajudou a trazer esse ambiente familiar para dentro da igreja. Amém. Que era tão necessário. Tão necessário. Sabe? Então, eu acho assim. essa é alguns pontos importantes. Top. E pode comer, você parou de comer agora? O Ari, eu tô comendo, quem tá passando mal é o Ari. Ruim, mano. E o que esperar da noiva depois de tudo isso que tem acontecido, da agora pra frente? Uau! Gente do É céu! só pergunta. Perguntar isso Porreta aqui. com penteca, meu amigo. Você tá doido. Já gira no Nossa, ia dando uma cãibra aqui. Eu acredito. Eu disse no começo, eu tenho muita esperança desse tempo. Eu tenho muita esperança dessa igreja que tem ressurgido, sabe? Que tem nascido no meio da igreja. Muita. Quando se trata de noiva, né? Eu acho que assim, nós estamos no caminho da preparação. Mas sabe, quando a Bíblia fala da noiva de Cristo, a Bíblia fala que ela tem que ser uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeitos. E quando fala sem defeitos, não quer falar que não existirá pecador na igreja. É isso que eu ia falar agora. Porque às vezes tem jovem que fica assim, então eu não vou entrar no céu. É a mesma coisa do jovem que não quer batizar porque acha que tem que ser perfeito depois. Né? Mas não é uma igreja que não vai ter pecadores. Mas está falando de uma conduta espiritual, de nós entendermos o que precisa ser feito. Sabe, existem dois fatos na nossa vida muito importantes, Fabinho.
E eu acredito que o segundo vai até a volta do nosso amado. O primeiro é um evento de arrependimento. É aquele evento onde a gente conhece e fala, eu quero servir a Deus. E depois existe o que a gente chama de processo de arrependimento. Sabe quando a igreja, eu acredito que a gente vai dar passos largos em direção à volta do nosso amado como noiva, quando ela entender que precisa se arrepender todos os dias. Amém. Uau. Tem até uma frase muito conhecida, né? Santo não é aquele que nunca se sujou, mas aquele que se lava todos os dias. Amém. Uau. É uma igreja que entende. E como é isso, cara? É na mesa, é na confissão do pecado, é no abrir o coração, é estar nesse ambiente familiar e seguro. Então, falando de noiva, eu acredito que esse é o momento onde uma igreja saudável tem nascido. Amém. Ah, eu acredito nisso mesmo, sim. Mas a partir desse lugar de mesa, de olhar no olho e falar, pastor, cara, me ajuda com isso. Porque, e ao inverso também, é onde pastores sentam na mesa e falam, meus irmãos, orem por mim, porque eu não estou bem. É importante isso nesse... Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Na pandemia a gente viu muito isso. Esse é o meu sonho. Pastores conseguirem sentar na mesa e pedirem ajuda. Se tratar. Se ajudar um ao Peçam outro. ajuda. Peçam ajuda. Para que a sua família não se perca também. Uau. Top. Então eu tenho muita esperança. Mas é a partir desse lugar de vamos se lavar hoje de novo, que a gente ainda não se lavou. Aham. Vamos arrepender um pouquinho mais hoje, vamos chorar um pouquinho mais hoje aos pés dele, porque a gente precisa fazer isso todos os dias. Até que ele venha. Amém. Uau. É, Meu Deus, forte, hein? mais um sábado top aqui nesse podcast, hein? Hã? É. Cara, Isso aí. Pô, eu tô com vergonha do lado do pastor jovem aqui, tá me dando cãibra aqui. Por quê? Ô, você tá meio estranho hoje, hein? Você tá meio Pô, estranho eu tô hoje, com né? vergonha aqui, o pastor jovem aqui do meu lado aqui tá me dando cãibra. Galera, essa semana então tem Flavinho Marques, hein? Conexão jovem. Conexão Jovem, AC Music. Hã? E aí, pastor, o que você fala pra gente? Você vai estar com a gente, né? Cara, eu acho que vocês têm que ir mesmo. Vamos lotar aquela nave. Amém. E com certeza vai ser um prazer estar com vocês. Com certeza vai ser um prazer Não é a nave da Xuxa, não, hein? participar desse momento assim ímpar Aham. também para vocês como igreja. E o meu sonho também é esse. Amém. É a gente não ter essa disputa. Glória a Deus. Vamos ser família, cara. Aham. Vamos crescer todo mundo junto. Você tá fazendo uma coisa, vamos lá te apoiar. Você Amém. Tá fazendo, vamos lá, vamos estar juntos. Vamos a partir desse lugar. Unidade, Então top. vá, não deixe de ir, seja edificado, seja abençoado. Vai para estar em comunhão. Amém. É isso aí, então. Sabadão, Às 20 horas. 20 horas. Tamo junto. Conexão Jovem. É isso aí. E aí? Você comeu bem hoje? Ah, comigo. Tá alimentado? Só que tem que arrumar o maior. Você já tava me dando até um tique de tanto de ouvir esse negócio aqui no microfone aqui, ó. Tava me dando um tique, acho que nós vai ter que mudar isso Dá aí. pra esperar até o churrasco à noite? não? É. Então, é pra comer menos no churrasco. Esses Pra caras. gente encerrar, eu queria aproveitar e não podia deixar de mandar, né? Um beijo Isso aí, para ó. toda a Celeiro Church. Aí, ó. Vocês têm meu coração. É um prazer estar perto de vocês. É um prazer fazer parte da vida de vocês. Não posso deixar de honrar, né, meus pais, meu pastor, Sim. né, pastor Reinaldo. Você é um grande homem de Deus. Eu tenho o privilégio de ser seu filho. E eu não tenho nenhum exemplo de maior homem de Deus que o Senhor. Amém. É Uau. muito bom ter o Senhor comigo. Né, a minha mãe, foi um prazer, um beijo para você. É muito bom ser seu filho e eu sou fruto não da oração de ninguém. Eu sou fruto da oração e da perseverança de vocês. Então, Celeiro Church, eu amo vocês. Pai e mãe também. É um prazer. É isso aí, já manda o endereço aí É. das duas já. Qual que é o arroba? @ Celeiro Church, RP, né? É a celeiro daqui de Rio Preto. Né? Aí nós temos 6 Celeiros Church hoje, né? Nós temos em Palestina, Nova Granada, em África e 2 em Uberlândia. E agora uma em Guapiaçu. É os GC, né, que vocês falam, né? É o GP, GP. né? E aí É uma igreja apostólica. É uma igreja apostólica. Uau. Nós somos uma igreja apostólica. Nós cremos firmemente nesse lugar de plantação. No de igreja. envio, né? Nós acreditamos que missiologia não é só evangelização, é plantação de igreja. Plantação. Né? Evangelismo é uma vertente
da missiologia. Sim. Né? Então, a gente acredita na plantação de igreja mesmo. Então, é só digitar Celeiro Church que você vai encontrar alguns perfis lá no Instagram. E a Celeiro aqui de Rio Preto, vocês têm meu coração, como todas as outras celeiros. E é isso aí. E o seu @ pessoal? O meu vamos me tornar famoso agora. Segue lá. @Rafa com PH .Marques. Cara, o cara é penteca, viu? O cara gira no manto. Fui pregar lá e ficou falando esse menino aí. O fogo desceu. É isso aí, galera. Mais um dia aqui junto com vocês. Foi um prazer ter cada um de vocês. Uma Pastor, muito obrigado por todas as vezes que a gente liga pra você. Você tá disposto aí na estaca, igual nesse novo projeto nosso aqui. Você estava disposto pra vir pra cá, já falou de imediato. Vambora, só tenho que tá horário. É isso mesmo. É isso aí. Prazer é meu. Amém. Obrigado. Então, fica por aqui. Daqui a pouco, logo mais às 19 horas, sobe o vídeo. Sobe o vídeo. Comenta aí, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e alcance mais vidas em nome de É Jesus. isso aí. É isso aí, Amém? galera. Beijo. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.